Olá, meu nome é Pierre e eu tenho uma palavra rápida para você. E eu espero que ela vá de encontro ao seu coração e fortaleça um pouco mais a sua fé. Eu espero que o tema dessa mensagem não tenha causado espanto em você, mas eu confesso que a minha intenção foi chamar a sua atenção e espero ter conseguido. Ouvir tudo que eu vou compartilhar aqui pode mudar a forma como você vive e eu não estou exagerando. Por isso, separe esses breves minutos e se esforce para ir até o final. Vamos lá? Nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm rejeitado o arrependimento de uma forma muito direta. Explicitamente, elas têm negado a cruz de Cristo e têm buscado ainda agregar novidades para moldar a mensagem do Evangelho aos seus desejos. Aquilo que alguns chamam de fé no tempo presente, eu chamo de crença terapêutica. E a crença terapêutica traz consigo compreensões isoladas com essas aqui. Meu pai é dono do ouro e da prata, então eu posso usufruir de tudo. Eu preciso ser uma pessoa boa para colher bons frutos. Eu preciso semear para colher ainda mais. Foi-me dado todo o poder sobre a terra, então tudo que eu declarar, tudo que eu decretar será correspondido. Eu sou filho do rei, então eu posso usufruir do reino, o reino também é meu, eu sou herdeiro. Tudo que eu buscar eu acharei. Se eu bater na porta, ela será aberta, e várias outras declarações que eu poderia exemplificar aqui. De todos os exemplos que eu dei, talvez você tenha pensado: nossa, mas isso parece bem com o que a Bíblia diz. Onde está o erro? E é por isso que muitos têm sido enganados, e talvez você também. Não, não porque essas declarações são mentiras em seu contexto, mas porque essa mentalidade, de uma crença terapêutica, de um evangelho coach, ele tende a rejeitar a mensagem de arrependimento, de abandono de pecados, de abnegação, a renúncia, do desapego com as coisas dessa terra e dos desejos momentâneos. Então, quando você pega esses textos e retira de seus contextos, você causa uma distorção, você acrescenta coisas que de fato não existem no seu texto original, e pior do que isso, você remove o chamado ao arrependimento e ao temor ao Senhor dessas mensagens. E vira, na verdade, uma crença terapêutica e não fé genuína. Então, com isso, se tornou gourmet se dizer cristão e frequentar igrejas. Porém, no final, o que queremos é construir um Deus que se encaixa em nossos desejos e expectativas. E eu afirmo com muita tranquilidade que esse Deus não é o verdadeiro Deus. Não é o eu sou declarado em sua própria palavra. Por isso que eu digo que estamos lascados. E agora você vai entender um pouco mais por quê. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 11 do Evangelho escrito por Mateus. Nós vamos ler aqui do verso 20 ao verso 24. E Jesus está declarando a seguinte coisa: Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido, dizendo: Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Ai de ti! Assim Jesus começa o sermão para aqueles que haviam resistido à mensagem do arrependimento. Betsaida foi a cidade onde Jesus realizou a maior parte de seus milagres. Porém, era uma cidade muito incrédula e muito corrompida, assim como Corazim.
que é no mesmo caminho. Cafarnaum foi onde Jesus iniciou os primeiros passos do seu ministério e realizou muitos milagres por ali. Eu posso dar como exemplo aqui o milagre do paralítico, que foi descido pelo telhado ali por seus amigos até dentro de uma casa onde Jesus estava. Um milagre muito conhecido, que você com certeza sabe qual é. Esse milagre, por exemplo, foi realizado em Cafarnaum. Uma coisa que todas essas cidades possuíam em comum é o fato que Jesus manifestou muitos sinais e prodígios nelas. Muitos milagres foram feitos por Jesus nelas. E os milagres mais conhecidos por nós provavelmente foram realizados em uma dessas 3 cidades. Porém, mesmo depois de tudo que viram, o povo dessas cidades continuavam incrédulos e com o coração endurecido ao arrependimento. O povo dessas cidades não queriam um Cristo, o Jesus ali exposto da forma como ele era. Elas queriam um Cristo moldado dentro de suas expectativas. Essas cidades buscavam um Cristo conforme haviam imaginado e não conforme Deus o enviou. Elas desejavam um Cristo que não incomodasse sua maneira de viver. E ainda hoje, muitos permanecem assim, rejeitam a mensagem do Evangelho buscando um Deus conforme suas vontades. Jesus compara Betsaida e as demais cidades diretamente com Tiro, Sidom e Sodoma. Betsaida, Corazim e Cafarnaum eram cidades com muitos judeus. Eram cidades ocupadas por aqueles que são o povo de Deus. Por outro lado, Tiro, Sidom e Sodoma eram cidades totalmente ímpias. Então Jesus está dizendo claramente que no dia do juízo haverá menos rigor para as cidades ímpias do que para Betsaida, Corazim e Cafarnaum. E isso é espantoso. É Jesus dizendo que para os de fora ele terá menos rigor, pois se eles tivessem experimentado do que aquelas cidades tinham provado, certamente teriam se arrependido há muito tempo, mas aquelas cidades continuavam incrédulas, impenitentes. Se você não entendeu ainda a seriedade dessa comparação que Jesus está fazendo, eu quero exemplificar para você só com Sodoma. Sodoma foi aquela cidade que Deus destruiu com fogo e enxofre. Todo mundo conhece essa história, né? De Sodoma e Gomorra destruídas ali com fogo e enxofre. Meu irmão, minha irmã, se para uma cidade que o próprio Deus destruiu com fogo e enxofre haverá menos rigor, eu não estou nem um pouco interessado em experimentar o que é um rigor maior. Se para aquela que foi destruída com fogo, no dia do juízo final, terá um rigor menor, eu quero passar longe de um rigor maior. Mas Jesus ainda expressa uma porção desse rigor maior quando ele diz no verso 25 para Cafarnaum que ela será jogada no inferno. Jesus aqui está claramente estabelecendo que nós seremos julgados na proporção daquilo que experimentamos, das oportunidades que temos em relação à mensagem do Evangelho. E aí eu proponho uma reflexão. Se para aqueles que viram milagres e não se arrependeram, haverá um juízo mais rigoroso, como será então para nós que experimentamos o milagre da cruz, sobre o qual maior milagre não há? Será que, porventura, a cura de uma doença física é maior do que o milagre da cruz? Será que uma provisão financeira sobrenatural é maior que o milagre da cruz? Hoje temos a oportunidade do Espírito Santo habitar em nós. Por acaso, isso não é maior do que transformar a água em vinho ou fazer um cego voltar a ver? Então nós podemos concordar que as nossas oportunidades hoje, as oportunidades de experimentar o sobrenatural de Deus hoje, que nós temos, são maiores do que Betsaida, Corazim e Cafarnaum haviam experimentado até o momento que Jesus fala isso. Faz sentido para você? Porque eles ainda não haviam experimentado o maior milagre que foi feito. Então, nós podemos concordar dessa forma. Então, se o nosso comportamento for como o dessas cidades, o rigor para nós no dia do juízo pode ser ainda maior do que para elas. Se para elas já será maior do que para Sodoma, se Tiro e Sidom, para nós, se fizermos como elas fizeram, poderá ser ainda maior. Eu, particularmente, não estou nem um pouco interessado em experimentar esse rigor. E o problema
dessas cidades foi exatamente a falta de arrependimento, o desejo por um Cristo dentro dos seus próprios moldes. Hoje nós podemos experimentar ainda mais do que essas cidades experimentaram, e mesmo assim muitos continuam com o coração endurecido. E olha, não se engane achando que só existem pessoas assim fora da igreja, tá? Muitos entre nós, com anos de igreja, continuam com o coração endurecido para o perdão, para a misericórdia, para o arrependimento verdadeiro, para a mudança de vida, para a transformação do entendimento. Mesmo vendo Deus operando em meio ao seu povo, permanecem impenitentes. E o resultado dessa falta de arrependimento pode gerar um rigor ainda maior no dia do juízo. E o meu desejo é que a partir dessa mensagem você possa avaliar o seu coração. Como que você tem reagido a tudo que Deus tem feito, sabe? Não seja como essas cidades que desejavam um Cristo dentro dos seus interesses e rejeitavam o arrependimento. Se para Betsaida, Corazim e Cafarnaum o rigor será maior por terem experimentado mais do que Tiro, Sidom e Sodoma, e estas, se tivessem visto o que aquelas viram, teriam há muito tempo se arrependido, imagine para nós que experimentamos mais do que as 4, que as 6, na verdade, né? Na medida em que experimentamos, nós seremos cobrados. E isso é justiça de Deus. Decida hoje tomar um rumo diferente, meu irmão. E eu não falo só para o incrédulo, eu falo também para quem vive dentro da igreja há anos e nada muda. Eu falo para quem vive acreditando que ser filho do dono do ouro e da prata significa ser avarento e ganancioso por patrimônio e conquistas terrenas. Eu espero que essa mensagem encontre seu coração e gere frutos. E não se esqueça, abra sua Bíblia. Que Deus te abençoe e até a próxima.